Vamos voltar ao Bom Dia Responde, que hoje fala sobre as relações entre condôminos e condomínios. Nós conversamos ao vivo com o professor e especialista em direito condominial, Éric José Migani. Doutor Éric, chegou uma pergunta aqui pelo WhatsApp. O telespectador quer saber se o condomínio pode aplicar multa por estacionamento em vaga errada, mais cara que a multa aplicada pelo Código de Trânsito. E antes de receber essa multa, o condômino não deveria ser notificado? É legal fazer esse tipo de cobrança? Olha que pergunta interessante, porque a métrica que utiliza em condomínio, ela é diferente da do Código de Trânsito. Ao passo que o condomínio, ele tem o limite de aplicação de multa até 10 vezes o valor da taxa condominial, isso acaba sendo relativo, porque se nós estivermos falando de um condomínio de baixo custo, isso acaba tendo limitações um pouco mais... Então, às vezes pode ser mais ou menos, porque o limite que é utilizado no Código Civil é diferente do Código de Trânsito. Mas olha só, antes de aplicar a multa, né, sempre em condomínio é interessante você trabalhar na margem do meio termo, da razoabilidade. O que se recomenda até nas cadeiras aí da academia é sempre que o síndico seja mais harmonioso nas suas ações, porque qualquer notificação já gera um tensionamento entre o síndico e o condomínio. E síndico e os condôminos, imagina já ir direto com multa. Lógico que administrar um bem comum é complexo e que tem que ter muito jogo de cintura nisso. Então, para dar uma resposta um pouco mais objetiva, deveria saber o quanto que é o valor do condomínio e se é reincidente ou não, se tem foto. Porque para aplicação de multa, existe um protocolo todo específico e sério dentro de condomínio. Então, é razoável você conceder contraditório para a pessoa. Então, para o condômino aí que supostamente praticou essa conduta, ou se de fato ele praticou, tudo tem que estar muito bem preparado numa multa. Ao que me parece, é desarrazoado já aplicar direto multa, mas uma notificação e uma conversa acaba sendo muito mais eficaz do que a aplicação de multa. Certo. Vamos para a participação gravada do telespectador. Meu nome é Xera, eu moro aqui em Palmas e gostaria de saber, quem não paga o condomínio pode ser negativado? Falamos a outra participação sua sobre o protesto do boleto não pago. E agora, sobre se o condômino pode ter o nome negativado ou com restrição por conta desse boleto. Pode sim. O condomínio ele pode ser negativado. Essa é uma estratégia, né, do condomínio. E dessa estratégia, não só como negativado. O que acontece muitas vezes é que o condômino, quando ele já tem outras inscrições na sua ficha de consumo, aí, acaba sendo um pouco eficiente e às vezes até retarda o início da execução de taxa condominial. Por isso que o que recomenda-se aos condomínios é que esteja, que a gente chama esse timeline, essa rotina de cobrança e taxa condominial, ela seja muito clara, até para os condôminos priorizarem o pagamento dessas taxas condominiais, considerando que vai afetar todos, o não pagamento vai afetar todos. Então, por isso que o condomínio ele tem que ter essa estrutura muito bem clara e dentro dessa estrutura pode até colocar assim, olha, nós vamos negativar, nós vamos protestar, nós vamos entrar com ação de execução de taxa condominial. Lembrando sempre que essa ação judicial é uma ação muito técnica, que às vezes até mesmo o condômino ele é inadimplente, mas por um erro da estrutura da petição ou de um documento que esteja faltando, o condomínio ele pode perder a ação judicial e sobrar os honorários sucumbenciais. Sim, ou seja, ficar responsável também por pagar o advogado da outra parte. Exatamente. Para a gente traduzir aqui. Bom, vamos para mais uma participação gravada do telespectador. Meu nome é Jeane, eu moro aqui em Palmas e gostaria de saber qual a finalidade do Fundo de Reserva dos Condomínios. Perfeito, olha só.
O condomínio ele pode ter vários fundos. Você pode ter o fundo de reserva, você pode ter o fundo para investimento. E esse fundo ele vai ser utilizado justamente para socorrer o condomínio em situações excepcionais. Então, por isso que a lei exige o recolhimento do fundo de reserva, justamente para que... e o condomínio, na convenção do condomínio, já vai estar clara a utilização do fundo de reserva e o mais importante, quem é que deve assinar, qual é a formalidade para sacar dinheiro do fundo de reserva. Porque o fundo de reserva ele não é um mero caixa que o condômino pode utilizar, que o síndico pode utilizar ao seu bel prazer. O fundo de reserva ele é um fundo que ele tem a sua utilização condicionada muitas vezes por um parecer do Conselho Consultivo ou Conselho Fiscal, ou que seja devidamente motivado às circunstâncias. Porque em condições normais, aí de temperatura e pressão, não é para ficar utilizando o fundo de reserva. É só em situações excepcionais. Furou um cano, vai cair uma parede, nessas questões que você vai utilizar o fundo de reserva. Certo. Vamos ao questionamento da Luciana agora. Meu nome é Luciana, moro em Palmas. Eu gostaria de saber se uma pessoa pode ser impedida de entrar no condomínio. Pode, doutor? Pode, Luciana. Pode sim. Considerando que o condomínio é uma reunião de pessoas que são donas daquela parte ali, pode ter essa restrição. Tanto é que em condomínios a gente tem restrição para visitantes inoportunos, você tem restrição para uma série de pessoas. O que não pode ter restrição é para poder, que a gente chama no direito, poder de polícia, né? Então, poder de fiscalização, a autoridade numa situação de flagrante não pode opor resistência. Para os profissionais que fazem a medição de luz, água, profissionais do CREA. Então, quem é que vai ter essa restrição? Só mesmo moradores, moradores não, quem vai ter restrição é somente as pessoas não autorizadas por condôminos aí, pelos moradores. Certo. Daqui a pouco eu volto aí com o senhor para a última etapa aqui do Bom Dia Responde, tá certo? Muito obrigada por mais essa.